Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Bem, como é de costume, nós realizamos este shiur, esse estudo, na página do Judaísmo Nazareno de São Paulo, que é a Beit Netz Efraim. Mas, infelizmente, o Facebook ele nos bloqueou temporariamente a respeito de alguns vídeos relacionados a outras páginas que nós temos vinculada ao Facebook. E, e de acordo com o Facebook, eles dizem que nós violamos os termos, né? Então estamos aí esperando aí até que volte à normalidade, né? Já questionei a respeito disso, que nós não violamos nenhum requisito do Facebook, né? Nenhuma regra. Então, mas nós sabemos, né? Nós temos uma página chamada Impacto da Verdade, onde nós publicamos ali vídeos que trazem o óbvio, a verdade, né? E que aborda vários assuntos, vários tipos de assunto nessa página. E é por causa disso. Não é o bloqueio da página da Beit Netz Efraim, mas como nós temos várias páginas, então ele bloqueou todas, tá? É só para falar aí para os nossos irmãos que nós não estamos fazendo este vídeo hoje, né, na página da Beit Netz Efraim. Então nós estamos fazendo aqui nas redes sociais, né, na minha rede social, que é o Hatikva Ben Avraham. Bem, vamos dar continuidade. Daqui a pouco eu subo o vídeo lá para o YouTube, quando terminarmos. Mas eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho, né, dando continuidade ao estudo do livro, do Sefer, livro de Matitiyahu, Mateus capítulo 19. Nós terminamos aí no vídeo anterior, né? No canal do YouTube você vai encontrar lá Beit Netz Efraim Judaísmo Nazareno SP. Você se inscreva e aí você pode acompanhar todos os estudos, tá? E todos os sábados, todos os Shabat, às 8 horas da manhã, nós entramos aqui ao vivo em áudio, tá? E bem, vamos continuar a leitura. Nós vamos ler o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. E no decorrer da leitura nós vamos dar as explicações. Vamos explicar o que realmente Yeshua estava querendo dizer a respeito de determinado assunto, tá? Muitas pessoas, elas, né, acham que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, foi criado, né, pela Igreja Católica. E isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe, tá? Muitas pessoas desconhecem as Escrituras e acabam se apegando a ensinamentos que não procedem do nosso Melech Yeshua HaMashiach, tá bom? Então, no decorrer da leitura nós vamos explicar. Quando Yeshua acabou de dizer estas coisas, eu estou usando, lembrando que estou usando a Bíblia Judaica de David Stein, ok? Completa. Quando Yeshua acabou de dizer estas coisas, deixou a a Galiléia, e foi para o leste do rio Iadem, até ultrapassar a fronteira de Judá. Grandes multidões o seguiam, e ele os curou ali. Uma outra característica do nosso Messias é a cura, é a libertação. Lembrando que são raras as vezes que Yeshua ele faz milagre em meio a gentios, né? Nós temos uma mulher de Cananeia que chegou a Yeshua e ela pediu, suplicou que Yeshua curasse a filha dela, tá? Yeshua disse que não é digno tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Então ela disse que as migalhas caem da mesa, né? E servem os cachorrinhos. E Yeshua disse que a fé dela era extraordinária. Isso mostrando que existirá sim gentios que se voltarão para o eterno. Lembrando que essa época era uma época exclusiva. Essa época, Yeshua disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Tá? Nessa época aqui, que nós estamos lendo aqui. Yeshua, ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Yeshua não veio para gentios nesta época, nesse contexto. E é por isso que ele fala para essa mulher. Mas a fé dela, a emunar, a confiança foi tão grande que Yeshua acabou operando o milagre. Bem, ele veio exclusivamente, mas ele poderia abrir exceções, tá? Ele poderia abrir exceções caso as pessoas manifestassem uma emuná profunda e grandiosa, como aconteceu nesse caso, tá? E ele curou muitas pessoas em Yehudá, nas fronteiras da Galiléia, em Yehudá. Alguns perushim, que é fariseus, se aproximaram dele e tentaram armar uma armadilha, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Vejam, a pergunta deles é uma pergunta sagástica, né? Por quê? Por que eles perguntaram isso? Porque eles estavam se beneficiando a respeito de uma lei que Moshe abriu exceções. Vamos ler. Aí ele diz: ele respondeu, vocês não leram? Yeshua respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por esta razão o homem deverá deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Portanto, eles já não são dois, mas um só. Dessa forma, ninguém deve separar o que Deus uniu. Eles lhe disseram, então, por que Moshe ordenou que o homem deve entregar um get à sua mulher e divorciar-se dela? Esse get era uma carta de divórcio, pessoal. Então, veja bem, por que então eles perguntaram para Yeshua que Moshe lhe deu permissão para se divorciar? Aí Yeshua disse, ele respondeu, Moshe permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres porque seu coração é muito duro, mas não foi assim desde o princípio. Digo-lhes, entretanto, que quem se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual e se casar com outra mulher, comete adultério. Vejam só, esse contexto, como eu disse, Yeshua veio nessa época para o povo dele, né? Então, os fariseus, né, motivados pelos seus desejos, a Torá em nenhuma maneira, em nenhum momento o Eterno disse que você pode se divorciar de sua mulher. Em nenhum momento. Mas Moshe, por causa da dureza de coração, né, por causa da dureza de coração, ele permitiu, tá? Moshe, isso não foi da vontade do Eterno. Isso significa que Moshe ele tinha autoridade para decretar leis, ok? Então o povo motivado por qualquer coisinha, eles divorciavam de suas mulheres. É lógico, isso se tornou popular. Por quê? Porque as mulheres iam ficando velhas e iam surgindo outras mulheres novinhas. E os safados, desculpa a expressão, dos fariseus ou dos maliciosos da época, disse para Moshe, olha, essa mulher fez isso e tal. E por causa da dureza de coração é que Moshe deu
esta autoridade do homem se divorciar. E isso foi o que aconteceu, tá? Mas Yeshua, ele manteve o princípio. Yeshua, ele disse, olha, vocês não leste que o Eterno criou homem e mulher desde o princípio? Então, que Deus uniu, o homem não separe. Agora o que? Agora vamos trazer para os nossos dias de hoje. Os dias de hoje. Saiamos daquele contexto, desse contexto, como eles viviam na época, e vamos para os dias de hoje. Tem pessoas que nos perguntam, mas eu me separei já umas 5 vezes. Eu casei com um, não deu certo. Eu casei com o outro, não deu certo. Então eu estou desgraçado em relação ao Eterno. Veja bem, pessoal, em nenhum momento o Eterno deu leis como a Torá para o povo gentio. Em nenhum momento você não vai ver o Eterno chamando outra nação, exceto Israel, e dizendo, aqui está a Torá de instrução para vocês, que vocês obedeçam. Não, você não vai ver. Você vai ver gentios, né, estrangeiros, né, se achegando ao povo de Israel para que eles se tornem um enxerto, né, e acolhidos pelo povo de Israel, que era uma minoria. Mas você não vai ver o Eterno dando a Torá para outra nação. Então conclui-se que as pessoas que hoje chegam ao judaísmo nazareno, e ela casou 5 vezes, vejam, ela tem que entender, ela tem que se entender e compreender por que ela se separou. Foi por causa de brigas, aquela coisa tal. Primeiro, na maioria das vezes, o gentil, a pessoa que chega à comunidade do judaísmo nazareno ou que quer seguir o judaísmo nazareno de Yeshua, essa pessoa, ela está toda errada, toda errada. Então é necessário que ela se coloque no prumo, digamos assim, ela venha, né, querer uma mudança interior. Se essa pessoa não quiser uma mudança interior, então não adianta, né? Não adianta. Por quê? Porque ela não quer uma mudança interior, ela não quer mudar. Amanhã ela vai casar com outra, depois de amanhã ela casa com outra e vai chegar até 10 pessoas de relacionamento, como nós temos visto hoje, tá? Talvez, provavelmente na sua família, ou até mesmo você que esteja me ouvindo, passa por isso. Mas é necessário uma mudança interior para que você, após essa mudança interior, venha a obedecer o Eterno, e aí você é tratado como eterno, como ignorante. Tá, pessoal? Porque está escrito, e ele não tem levado em conta o tempo da ignorância. Ok? Está escrito isso. Só que isso é uma particularidade do Eterno. Ele dá a quem ele quer. Então há essas exceções. Então possa ser que essa pessoa seja tratada como ignorante. Então ela tem que viver daquele momento em diante em novidade de vida e obedecendo ao Eterno. Como? Se divorciando dessa e voltando para a primeira? Não, não é esse o caso, porque houve situações adversas, problemas, que não dá mais para ter um relacionamento. Então, que ela continue casada e que vivam em novidade de vida, tá? Então, essas pessoas, por viverem em novidade de vida, transformando o interior, o Eterno vai fazer com que esse novo casal ele passe por uma purificação espiritual, tá? Por quê? Porque essa pessoa não teve noção da Torá. Ela não teve noção dos ensinamentos do Eterno. Ela cresceu no meio pagão. Mas de uma hora para outra ela quer se voltar para o Eterno. Ela quer buscar o Eterno. Ela quer mudança interior. Por isso que eu falei que é necessário que a pessoa mude interiormente.
porque senão ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. E se o intuito dessa pessoa é continuar nessa maldade de casar com um, com outro, se prostituindo, fazendo várias coisas erradas, então, se ela tem esse intuito, então ela vai apenas se aborrecer com a verdade e nunca vai ser transformada. Continuando. Aí Yeshua, para eles, lá, ele disse, olha, vocês só podem se separar em caso de relações sexuais. Traição. Então você pode se separar. No caso deles, como eles não são leigos, eles sabem, né, sobre a Torá, né, nesse contexto, nessa época, eles sabem da Torá. Então eles não são leigos, eles conhecem. Então Yeshua disse, ó, quem se separar, né, vai cometer adultério por qualquer coisa. Mas quem, né, for traído ou houve traição, pode se separar em caso de relações sexuais ilícitas. Tá escrito, gente. Tá bom? Os talmidim lhe disseram, se as coisas são desse jeito, entre marido e mulher, é melhor não se casar. Ele lhe disse, nem todos aceitam esta palavra, só a quem ela é concedida, porque existem diferentes razões pelas quais os homens não se casam. Alguns nasceram sem este desejo, outros por terem sido castrados e outros renunciaram ao casamento por causa do reino dos céus. Quem puder aceitá-lo, que eu faça. Então, Yeshua está dizendo que há pessoas que nascem sem esse desejo e não se casam, pessoal. É raras exceções, mas existe. E existe aqueles, como os essênios, alguns essênios, que ele mantinham a lei do celibato, né, que a Igreja Católica popularizou depois. A lei do celibato é uma pessoa que se abstém de relações sexuais, casando-se com outra pessoa, né? E com uma mulher. Aí ele diz assim, quem puder aceitar, que o faça, né? Quem tiver esse desejo de poder aceitar, que o faça. Crianças lhe foram trazidas para que ele impusesse as mãos e orassem por elas, mas os talmidins repreenderam as pessoas que as traziam. Entretanto, Yeshua disse, deixem as crianças chegar até mim e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a quem é como elas. Depois de lhes impor as mãos, seguiu o seu caminho. Então, Yeshua está dizendo que o reino do céu é como crianças, né? Tem a mentalidade como criança. Não como bobo, tá, gente? Criança não é boba, criança é inocente em questão à maldade, tá bom? Então, em questão à maldade, nós temos que ser inocentes. E aí, continuando. Um homem se aproximou de Yeshua e disse, Rabi, que boa ação deveria fazer para ter a vida eterna? E Yeshua lhe disse, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer obter a vida eterna, obedeça os mandamentos, as mitzvot. O homem perguntou, quais? E Yeshua lhe disse, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse, tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? E Yeshua lhe disse, se você for sério e quiser alcançar seu objetivo, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá riquezas no céu. Então venha e me siga. Quando o jovem ouviu isso, afastou-se porque era rico. Então, vejam só, Yeshua não está querendo que aquela pessoa ele venha a ser pobre, né? Ele era rico, agora Yeshua quer que ele seja pobre. Não. Veja que há uma sequência de mandamentos que ele executava, que ele fazia, mas existia um a qual ele não fazia, que era principalmente o amar o próximo, mas dizia que praticava.
Amar o próximo é doar sem esperar nada em troca. Então o que que ele fez? Ele saiu e se retirou e foi embora. Veja só, isso mostra claramente, pessoal, que nós vamos ter pessoas que aparentemente elas é uma verdadeira tzadik, um verdadeiro justo, né? Uma pessoa santa, mas na realidade ela não é, tá? Isso vai aparentar, isso nós vamos identificar, isso nós vamos ver, tá? Nós vamos nos aproximar de pessoas assim, essas pessoas vão se aproximar. Porém, quando mexe na ferida desta pessoa, essa pessoa logo mostra quem ela é, tá? E verdadeiramente são casos que ocorrem em nossas vidas, né? Com pessoas que conhecemos, com pessoas que nos relacionamos, com pessoas que estamos vivenciando momentos. Então, isso acontece, tá? E Yeshua, como eu disse, ele não queria que ele ficasse pobre, mas que ele doasse. E está escrito, quem planta, colhe. Então, se ele plantasse, né, amor de salvar vidas, de ajudar o próximo, né, porque ele ia salvar vidas, porque existiam muitos famintos naquela época, pessoas que passavam fome, necessidade, e ele ia ajudar, né? Ele ia ajudar. Mas, infelizmente, ele não quis isso, achando que a riqueza é tudo, tá? E não é. Então Yeshua disse aos Talmidim. Talmidim, eles, aqui em hebraico, a tradução é discípulos. Sim, eu lhes digo que é muito fácil um rico entrar no reino dos céus, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Além disso, eu lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Quando os talmidim ouviram isso, ficaram extremamente perplexos. Então, eles perguntaram: quem? Eles perguntaram: pode ser salvo? E Yeshua olhou para eles e disse: humanamente é impossível, mas para o Eterno todas as coisas são possíveis. Ou seja, aqui Yeshua mostra claramente que ele, né, a pessoa é impossível para o eterno rico, é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas também é possível se assim o eterno desejar. Yeshua lhe disse: se eu lhes afirmo que no mundo regenerado, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos dos primeiros serão os últimos, e os muitos dos últimos serão os primeiros, tá? O reino do céu é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol para contratar trabalhadores para sua para sua vinha. Ele combinou o pagamento de um denário, o valor normal de um dia de trabalho, e os mandou para a sua vinha. Preste atenção nesta parábola, pessoal. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros homens que não faziam nada na praça. E lhes disse: vão vocês também para a vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta do meio-dia, e outra vez, às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, ele saiu e encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui sem fazer nada o dia todo? Eles lhe disseram: porque ninguém nos contratou. Vocês também. Eu lhes digo, ele lhe disse: trabalhem na vinha. Quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: chame os trabalhadores e lhes pague o salário. Comece pelos últimos contratados e termine pelos primeiros. Os trabalhadores que vieram cerca de 1 hora antes do pôr do sol receberam cada um 1 denário,
Por isso, os trabalhadores que vieram antes esperavam receber mais. Entretanto, cada um deles recebeu apenas um denário. Quando receberam o pagamento, começaram a se queixar do fazendeiro. Os que vieram por último trabalharam apenas por 1 hora, ao passo que nós suportamos o trabalho pesado sob o sol quente. Entretanto, o Senhor os colocou no mesmo nível que nós. Mas ele respondeu a um deles: Ei, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar hoje por um denário? Agora receba seu pagamento e vá. Eu escolhi dar aos que vieram por último a mesma quantia que lhe dou. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que me pertence? Ou você está com inveja da minha generosidade? Dessa forma, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, aqui nós fazemos uma comparação com aqueles que estão desde a infância obedecendo o eterno, né, fazendo as suas orações, guardando o Shabat, no caso dos judeus. E aí chega, por último, na última hora, chega um gentio querendo obedecer o eterno. E o eterno dá as mesmas recompensas que ele deu para, entendam isso, para o judeu que é desde o nascimento, desde 4.000 anos que eles vêm buscando o eterno. O eterno dá as mesmas recompensas para um gentio que se voltou para ele hoje. Então, por isso que os judeus sentirão inveja e sentirão ciúme de Efraim, que vai se aproximar e se juntar à vara, ao cajado, né? Por isso está escrito lá em Jeremias que ele pegará a tribo de Judá, a tribo de Efraim e juntará num só cajado. Os judeus, eles vão sentir ciúmes, né? Vai dizer, poxa, quem é esse camarada aí? Chegou agora e o Eterno está abençoando ele. Isso vai acontecer, isso tem acontecido, né? Nós vemos no mundo acadêmico muitas pessoas inteligentíssimas, pessoas, né, eruditos da Torá, pessoas sábias. Aí chega um Zé Mané, praticamente analfabeto, praticamente, né, uma pessoa que não tem instruções, mas atende ao óbvio, ao princípio, e senta-se à mesa e recebe as mesmas recompensas que aquele camarada que viveu a vida inteira, de gerações em gerações, ele recebe. E o Eterno diz aqui, Yeshua, que ele dirá, eu tenho o direito de fazer o que eu bem quiser com o que é meu, de dar a quem eu quero. Eu não estou sendo injusto. Então esse é o contexto desta parábola. Uma outra coisa que temos que entender, pessoal, é que não é porque é parábola que é história inventada por Yeshua. Não é, pessoal. Não é uma Turma da Mônica que foi inventado pelo Maurício de Souza. Não é nesse contexto. O contexto que Yeshua está dando exemplos que ocorreram, que vêm acontecendo, que sabiam de situações que já aconteceram para trazer para um contexto espiritual. Ok? Isso não são historinhas inventadas, tá? Enquanto Yeshua estava subindo para Jerusalém, ele chamou os 12 talmidim à parte e lhe disse: estamos agora subindo para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos principais Kohanim. Kohanim em hebraico é sacerdotes. E os mestres da Torá. Eles o sentenciarão à morte. Então, quem vai sentenciar? Os Kohanim, em primeiro lugar, pessoal. Vou fazer um parâmetro aqui. Lá na Torá, em Levítico, está escrito que você tem que pegar o cordeiro, né, que faz expiação na coletividade e você deve colocar a mão sobre o cordeiro.
O sumo sacerdote, os Kohanim, têm que colocar a mão para transferir as iniquidades deles para aquele cordeiro, os pecados para aquele cordeiro, para que aquele cordeiro venha a ser morto e derramar o seu sangue para que fizesse expiação pelo povo. E foi justamente isso que aconteceu, tá? E eles falam que é necessário, Yeshua disse, estamos subindo a Jerusalém, lá o Filho do Homem será entregue aos principais Kohanim e os mestres da Torá. Eles o sentenciarão à morte e o entregarão aos Goim, que zombarão dele, baterão nele e o executarão em uma estaca como um criminoso. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Uma outra coisa, quem matou Yeshua foi os judeus. Os judeus, eles tinham que colocar a mão sobre o cordeiro, gente, tá? Eles tinham que colocar a mão sobre o cordeiro, como era antigamente, tá? Se não fosse por causa do sacrifício perfeito de Yeshua, os gentios jamais teriam uma oportunidade de salvação, de regeneração, de ressurreição no mundo vindouro, jamais. Então é necessário que o povo gentil estivesse cegos para que eles colocassem a mão sobre o povo judeu estivessem cego para que eles colocassem a mão sobre o cordeiro e o imolasse e derramasse, e para que Yeshua fizesse expiação por todos aqueles que confiam em crer nele. Então o filho de Zavidai se aproximaram de Yeshua com sua mãe. Ela se prostrou fazendo um pedido. Olha o que essa mulher pediu. Ele disse à mulher: o que você quer? Ela respondeu: prometa que quando você se tornar rei, estes meus 2 filhos se assentarão um à sua direita e outro à sua esquerda. Entretanto, Yeshua respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: podemos. Ele lhe disse: sim, vocês beberão o meu cálice. Todavia, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares foram preparados para pertencer a quem meu pai designou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram chocados com os 2 irmãos. Mas Yeshua os chamou e disse: vocês sabem que entre os Goim, que é os gentios, seus governantes se transformaram em tiranos e seus superiores em ditadores. Mas entre vocês não deve ser dessa forma. Ao contrário, quem quiser se tornar líder deverá servir. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia Yeshua. 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouviram que ele estava passando por ali e gritaram: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão os censurou e lhe disse que ficassem quietos, mas eles gritaram mais ainda, com mais forças: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Yeshua parou, chamou e lhe disse: o que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, abra os nossos olhos. Com muita compaixão, Yeshua tocou nos olhos deles e instantaneamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 21. Ao se aproximar de Jerusalém, chegaram a Beit Paguei, no Monte das Oliveiras. Yeshua enviou 2 talmidim com as seguintes instruções: vão à aldeia que está adiante e logo encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote.
desamarre-nos e traga-nos a mim. Se alguém me perguntar algo, diga: o Senhor precisa dele. Um detalhe interessante aqui, pessoal. Se alguém perguntar algo, por quê? Porque aqueles jumentos tinham donos, né? Pessoas que cuidavam daquele jumento. E tinha lá sua mãe e o seu filhote. E Yeshua disse: se alguém perguntar, diga-lhes: o Senhor precisa deles. Veja que Yeshua não está dizendo: olha, você pode emprestar para o nosso Senhor? Se alguém perguntar, diga: você pode emprestar para a gente? Não. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o autor e consumador da fé, da emuná. Ele é o autor de o mundo ter existido, das pessoas, das nações, dos seres, dos astros, de tudo ter existido. Ele é o autor. Então ele disse, educadamente, se alguém perguntar, diga: o Senhor precisa dele. Tá vendo? E ele os enviará de volta. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta. Aonde está escrito isso? Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: digam à filha de Sião, olhem, seu rei está vindo até você, montado humildemente em um jumento, e em um jumentinho, a cria de um animal de carga. Vejam só. Isso se cumpriu o que o profeta Zacarias havia prescrito. E isso ocorreu. Então os talmidim foram e fizeram como Yeshua ordenou. Trouxeram juntamente o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles, e Yeshua se sentou sobre eles. Multidões forraram o caminho dos seus mantos, enquanto outros cortavam galhos de árvore e os espalhavam pelas vias. As multidões que iam adiante e atrás dele gritavam: por favor, libertem-nos. Ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome de Adonai. Tu que estás nos altos nos céus, por favor, liberta-nos. Quando Yeshua entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Quem é este? Perguntaram a multidão. Respondia: este é Yeshua, o profeta de Nazaré de Galiléia. Yeshua entrou na área do templo e expulsou todos os que realizavam negócio ali, tanto os mercadores quanto seus fregueses. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Ele disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Entretanto, vocês fazem dela um antro de ladrões. Vejam só. Yeshua ele estava no pátio do templo. No pátio do templo era permitido discurso, né? Então você podia ensinar ali no pátio do templo. Por quê? Porque no pátio do templo havia muitas pessoas. O pátio do templo ele foi feito para receber visitantes, tá? E no pátio do templo havia uma área restrita ali que se vendia animais. Então, como o templo estava corrompido já na época, alguns levitas, como nós vimos aqui, alguns sacerdotes, né, alguns Kohanim, eles, o que acontecia? O camarada vinha com sua ovelhinha, para fazer o sacrifício pela sua família, para que o Eterno perdoasse a sua família. Chegando lá,
O, o sumo sacerdote ou o Corém, as pessoas que estavam preparadas para aquilo, examinava e via que não tinha nada, mas achavam um problema. Esse animal está impuro. E aí a pessoa, sem questionar, né, como autoridade, era autoridade espiritual, na época, o sumo sacerdote ou o sacerdote, ele falava, e agora? O que eu vou fazer com o meu animal? Eu trouxe de bem longe, ele falou assim, ó, vai ali no canto, tem um rapaz que vende ovelhas. E lá você compra um e traz aqui. São ovelhas aprovadas, cordeiros aprovados, pombos, como está escrito, aprovados. Então nós já passamos por uma inspeção. E aí aquela pessoa ia lá e comprava. Ou seja, aquilo estava corrompido. Veja que já havia suborno, já havia um ato iníquo ali. Então Yeshua realmente ele teve a convicção e a certeza de que realmente tinha que fazer aquilo, tá? Então Yeshua foi, derrubou as mesas e gritou alto: vocês fizeram da casa de meu pai, né? Porque o título é Casa de Oração, tá? E covil de ladrões. Yeshua teve total razão em fazer aquilo, ok, gente? Cegos e aleijados, tá acabando no capítulo 21. Cegos e aleijados aproximaram-se dele no templo e ele os curou. No entanto, quando os principais Kohanim e os mestres da Torá viram as coisas maravilhosas que Yeshua fazia e as crianças gritando no templo, por favor, liberta-nos, ao filho de Davi ficaram furiosos. Eles lhe disseram, vocês estão ouvindo o que eles dizem? Yeshua respondeu, claro, será que vocês nunca leram? Da boca das crianças e dos bebezinhos, preparar-te para ti meu mesmo louvor? Onde está escrito isso? Lá em Terrelim, Salmos, capítulo 8 e 3. Veja que tudo está em harmonia. Tudo está em harmonia com Taná, com o Novo, com o Velho Testamento. E ele continua. E com isso ele os deixou e saiu da cidade para Beit Anya, onde passou a noite. Na manhã seguinte, no caminho de volta para a cidade, ele sentiu fome, Yeshua, vendo uma figueira à beira do caminho, que produzem figos. À beira do caminho, aproximou-se dela, mas encontrou apenas folhas. Então lhe disse, nunca mais dê fruto. Imediatamente a figueira secou. Veja, ele sentiu fome, né? Aparentemente parece um ato, né, de maldade, né? Mas nós não podemos dizer isso que é um ato de maldade, porque ele é o dono da vida, ele é o autor e consumador da vida, Yeshua, é isso mesmo. Não, como está escrito em Terrilim, que ele é o arquiteto do universo, ele projetou tudo. Antes que houvesse mundo, ele era, disse para os fariseus. Quando os fariseus disseram para ele, tu não tem nem 50 anos e conheceste Abraão e pegaram em pedras, ele disse, antes que Abraão existisse, eu era, tá? Então, essa manifestação de Yeshua, ele faz o que ele bem quiser, ok? E ele vendo que a figueira representa Israel. Veja que os líderes de Israel daquela época do templo estavam corrompidos. Isso, veja que quando ele após o evento do templo, ele jogando as mesas, derribando, expulsando os cambistas, após esse evento ele sente fome e ele passa e vê uma figueira que representa Israel e ela está sem fruto. Igualzinho estava acontecendo com o povo de Israel, sem fruto. E ele pega e diz, nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. E é isso que ocorreu, gente.
a destruição do segundo templo, no ano 70, e depois, consequentemente, várias perseguições entre os judeus, né? Entre o povo de Israel, vieram perseguições. Por quê? Porque Israel não produziu mais frutos dignos de arrependimento. E aí é o que acontece hoje. E aí o gentio entrou na cena, digamos assim, para você entender. Porque o gentio é o último, e os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos, tá? Os primeiros, quem é os primeiros? Os da casa, os filhos que estão na casa, ok? Aí ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Aí, cadê? Ah, tá. Os Talmidim viram isso e ficaram espantados. Perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Yeshua respondeu: sim, eu lhes digo que se vocês tiverem confiança e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Mesmo que vocês digam a essa montanha: levante-se e atire-se no mar, será feito. Em outras palavras, vocês receberão tudo o que pedirem em oração, não importa o que seja, contudo que tenham confiança. 23. Ele entrou na área do templo e enquanto ensinava, veja que era um local de ensino, também como nós havíamos falado. Cadê? Em outras palavras, vocês receberão, tal. Ele entrou na área do templo, versículo 23 do capítulo 21 de Matitial. E enquanto ensinava, os principais Kohanim e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: que Shekinah, a Seminha, você tem que lhe autoriza a fazer estas coisas? Que Sinha, a Seminha é uma carta de autorização, tá? Do judaísmo tradicional ortodoxo que autoriza uma pessoa a ensinar, ok? Então, eles puxaram a ficha de Yeshua e eles viram que Yeshua não tinha uma semirá, uma autorização para realizar e ensinar as outras pessoas, tá? Por quê? Porque o ensino do Eterno não precisa de autorização humana, gente. O Eterno concede sabedoria para aqueles que pertencem a Ele. Como eu disse, pode ser um leigo, pode ser um analfabeto, um bicho bruto. O Eterno dá sabedoria para aquela pessoa. Então os fariseus, os Kohanim perguntaram: com que autoridade você faz isso? Que siminhá você tem aí, né? Para que a gente possa ver. Aí, e que ele deu tal siminhá? E Yeshua respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês a responderem, eu lhes direi o que em siminhá faço essas coisas. Com que autoridade faço essas coisas? Uma outra coisa também, pessoal, é que todo judeu ele tem em resposta uma outra pergunta. Tá? Alguém faz uma pergunta para um judeu, ele vem com outra pergunta. Isso é uma tradição, tá? E Yeshua fez a mesma coisa. Aí ele disse: a imersão de Yohanan, a pergunta que Yeshua fez para eles. A imersão de Yohanan, que é João, de onde ela veio? Do céu ou dos homens? Aqui Yeshua pegou eles porque eles vinham também para serem imersos por Yohanan. Então eles creram em Yohanan, mas com Yeshua eles estavam questionando. Tá entendendo? Lembra-se que João falou que eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento, porque eles estavam querendo ser imersos, né? Aí Yohanan disse: vocês têm que produzir frutos de quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Vocês vêm a mim para ser imersos. Lembram disso? Então, com que autoridade João fazia a imersão? Ela veio do céu ou veio dos homens? Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele?
Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram Johanã um profeta, que era João. Eles responderam a Yeshua: não sabemos. E ele lhes disse: eu também não lhes direi com que se me dá autoridade faço essas coisas. Então, se você não respondeu, eu também não vou responder. Por quê, pessoal? Porque a autoridade vem do eterno. Existem muitas pessoas, né, como eram os profetas. Alguns profetas no Taná, no Novo Testamento, alguns, eles não tinham influência rabínica, eles não tinham influência de escolas, de academias que havia na época. Eles não tinham. Havia escolas de profetas, tá? Nós vemos isso claramente, mas havia profetas que não tinham essa influência, que o próprio Eterno levantou esses homens, para você entender. Assim foi com Yohanan. Então, não adianta, né? Tem muita gente que às vezes fala assim: ah, você não conhece de judaísmo, né? Fulano não conhece de judaísmo, cicano não conhece de judaísmo, né? É lógico que conhece, né? Tem muitas pessoas aí, como eu disse, leigos, pessoas que é ignorante para muitos erudito, mas que dá um show, né? De palavra das escrituras, né? Que falam das escrituras de uma forma unânime, que contraria qualquer ensinamento de homem, porque as escrituras ela é a verdade, ok? Então nós temos que entender isso, tá? Aí, versículo 28, capítulo 21 de Matitial. Entretanto, dei-me em sua opinião. Havia um homem que tinha 2 filhos. Indo ao primeiro, disse: filho, vai e trabalhe hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi até o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Yeshua disse: esta está certo. Eu lhes digo que coletores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Olha o que Yeshua disse: que prostitutas e coletores de impostos, porque o coletor de imposto ele rouba, ele furta, ele adultera, ele comete vários outros crimes. Então esses eram os piores, coletores de impostos e prostitutas. E essas pessoas que tinham esse título estão entrando primeiro no reino dos céus do que muitos que têm aparência de santarrão. Por isso que nós enfatizamos, pessoal, não despreze ninguém, não diminua ninguém. Você não conhece o interior daquela pessoa. Às vezes, aparentemente, é uma prostituta, é um adúltero, é um vagabundo que era, né? É uma pessoa terrivelmente errante, mas que está querendo se voltar para o eterno. E tem muitos santarrões por aí que se acha o dono do mundo, acabam desprezando essas pessoas que almejam verdadeiramente buscar o eterno. Infelizmente, eu só lhe digo uma coisa: você passará pelo castigo eterno. Essas pessoas que fazem isso, tá? Então, existe muitos que ontem conheceu o hebraico, ontem conheceu Shalom, já acha que é rabino, né? Ela sabe falar Mazal Tov, Boketov, Todarabá, obrigado, bom dia, boa tarde, Laila Tov. Ela sabe falar tudo
isso? E ela se acha já rabino, desprezando as pessoas, caluniando as pessoas, levando as pessoas à humilhação, promovendo discurso para ofender, para diminuir, para desprezar, né? Ela promove juízes entre elas para decretar, né, o destino de tal pessoa. Você fala assim, que isso? É verdade. Pessoas que promovem, e na realidade aquelas pessoas eram ex-cristãos. Essas pessoas que promovem, que deixam a barba crescer, que deixam criar os peotas, aquelas costeletas, trancinha, para quem não sabe, né? Usam chapéu preto, né? Roupa preta, né? Usam véu, usam saia. Elas promovem meios, né, para desprezar outras pessoas e humilhar outras pessoas, ridicularizar outras pessoas. Então Yeshua está dizendo claramente que muitas prostitutas e coletores de impostos entraram no reino primeiro do que muitos que estão por aí. Então não despreze ninguém, meu irmão e minha irmã. Você que está me ouvindo, não despreze ninguém. Porque você, às vezes, diz assim, eu tenho um pouco de leitura, eu conheço um pouco, eu sou uma pessoa com diploma, tal. Não despreze. Não despreze. Seja humilde, porque naquele dia todo mundo vai estar de joelho diante de Adonai Tsevaot. Todo mundo, do menor ao maior, do mais poderoso ao mais fraco, do maior rico ao pobre, vai estar todos de igual modo diante de Adonai Tsevaot. E o que nós vamos ter para oferecer? Né? Eu costumo dizer, o que você fez para ter vida? Essa é a pergunta que não quer calar. O que você fez para ter vida? O que você fez para respirar esse ar puro? O que você fez? Qual foi a obra que você fez? Qual foi o milagre que você fez para ter vida? Nenhuma. E o que lhe resta? Obedecer ao Eterno. Mas eu não quero. Aí é problema seu. Eu não quero. Então é um problema seu que se lasque para lá. Essa é a verdade. Eu quero. Tá, então você está fazendo o que o Eterno deseja. Eu quero. Então você está fazendo o que o Eterno deseja. Baruch Hashem. Continuamos. Vamos seguir. Vamos aprendendo. Vamos nos unindo. Vamos nos aconselhando como pessoas verdadeiras. Pessoas que não escondem a maldade de uma para outra, porque o que mais tem aí é isso. Ela era a mesma pessoa da época na igreja. Aí ela veio para o judaísmo do judaísmo B, do judaísmo A, do judaísmo C, do judaísmo que for. Aí ela só mudou as características externas, né? Como a roupa, deixou a barba crescer, colocou o véu, mas o coração é o mesmo que está lá no cristianismo, perverso, caluniador, fofoqueiro, maldizente, desafeiçoado, né? Era uma pessoa assim, então ela não mudou muito. Ela despreza a família, porque às vezes a família está na igreja, despreza a família porque às vezes um é espírita, que quero saber não. Gente, isso é a pior e a mais idiotice das bobagens que a gente já ouviu e já presenciou é essa. Você desprezar alguém por causa de religião. Não faça isso, né? Continuando. Deixa eu ver. Todavia. Tá. Aí ele fala, coletores de impostos, prostitutas, todavia vocês mesmos, depois de verem isso, não mudarão de ideia, nem confiarão nele. Desculpa, eu pulei aqui, deixa eu ver onde eu parei. Primeiro, respondeu Yeshua,
Está certo, eu lhes digo que coletores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque Yohanan veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não confiaram nele, mas os coletores de impostos e as prostitutas, sim. Todavia, vocês, mesmo depois de verem isso, não mudaram de ideia nem confiaram nele. Tá vendo? Ouça outra parábola. Havia um fazendeiro que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou no tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha e foi embora. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos arrendatários para receber sua parte da colheita. Mas os arrendatários prenderam os seus servos e foi espancado. Outro foi morto e apredejaram o terceiro. Então ele enviou outros servos em maior número que o grupo anterior, e os arrendatários fizeram o mesmo com eles. Por último, ele enviou seu filho, dizendo: Meu filho respeitarão. Foi o que aconteceu, gente, com Yeshua. O Eterno enviou Moisés, o Eterno enviou reis, o Eterno enviou profetas, o Eterno enviou homens verdadeiros para avisar Israel, mas Israel não ouviu. Israel não se arrependeu. Aí o Eterno disse: agora eu vou enviar o meu filho, possa ser que eles tenham, compaixão, e eu virão a ele. Mas quando os arredataram, viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Portanto, eles o agarraram, lançaram-lhe para fora da vinha e o mataram. Entretanto, quando o dono da vinha vier, o que fará daqueles arredatários? Eles responderam: Ele destruirá com violência esses perversos e arrendará a vinha a outras pessoas, que lhe darão sua parte no tempo da colheita. E Yeshua lhe disse: Vocês nunca leram no Taná? Aonde está escrito isso? Lá em Salmos capítulo 118, versículo 22 e 23. Diz o seguinte: A própria pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso veio de Adonai. E os nossos olhos é maravilhoso? Portanto, eu lhes digo que o reino do Eterno será tirado de vocês e dado ao povo que produzirá seu fruto. Veja só, o judaísmo que hoje nós temos, o judaísmo rabínico que hoje nós temos, eles não produziram frutos. Em outra, fazendo aqui um parâmetro. E quem produziu fruto? O que se popularizou? O que tornou-se forte? Apesar dos erros escriturais, apesar de vários erros, que aconteceu e que vem acontecendo, é o cristianismo. De uma forma indireta, o cristianismo anunciou Yeshua. Tá? De uma forma indireta, o cristianismo anunciou Yeshua. E é por isso que Yeshua disse: o reino dos céus será tirado de vocês e dado a um povo que produzirá seu fruto. Pessoas desconhecidas. É o que o Eterno fez com o nosso povo. É o que o Eterno está fazendo com o nosso povo. Tá? Pessoas desconhecidas, então não se sinta desprezado, você que está me ouvindo. Você nasceu aqui no Brasil, nós estamos aqui em São Paulo, Você está no Nordeste, você está em outro estado, você está em outra cidade, não se sinta desprezado por isso. Nós somos uma nação caçula, com 500 e poucos anos aí. E nascemos aqui no Brasil, somos brasileiros. Então, a promessa é para nós. Então, que venhamos fazer a vontade de Adonai.
né? O cristianismo, de uma forma indireta, anunciou Yeshua. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, de uma forma indireta, anunciou o reino do Eterno. Faraó, antes do faraó que prendeu o povo de Israel no exílio, o faraó da época de Iosef, de José, ele anunciou de uma forma indireta o reino do Eterno. Vários homens maldosos, várias religiões, de uma forma indireta, anunciam o reino do Eterno. E é isso que está acontecendo, pessoal. De uma forma indireta, muitos anunciam o reino do Eterno, Yeshua, tá? Quando os principais Kohanim e os Perushim ouviram as histórias de Yeshua, perceberam que falava a respeito deles. As parábolas que Yeshua estava falando eram a respeito deles. Eles perceberam, veja que para isso eles percebem, é o que eu sempre digo. Quem tem culpa no cartório, quem tem a consciência pesada, pensa que toda indireta é para ele, tá? Eu só me ofendo com aquilo que eu preciso mudar, gente. Eu não gostei, mas você tem que ser homem suficiente, mulher suficiente para entender por que você não gostou. Eu não gostei dessa comida porque ela prejudica a minha saúde. Óbvio, bacana, legal. Eu não gostei desse dito que alguém falou porque ele contraria o que eu gosto de fazer, mentir. Então você tá errado. Entendeu? Então você tá errado. Então você não gostou porque a verdade te machucou. Você não gostou porque a verdade te incomodou. Você não gostou porque a verdade te trouxe, você muda ou você se lasca. Então nós temos que ser isso é o techuvá. Isso é arrependimento, você entender que a verdade falou contigo e você se colocar em obediência. Isso aí é techuvá. É isso aí. E você não mais praticar aquele ato vergonhoso. Isso é mudança interior, isso é mudança da alma. Isso é techuvá. E não mudar o exterior. O exterior é consequência, é a última coisa, entendeu? O que é mais interessante é você se conhecer. Então os fariseus, os perushim, quando eles viram isso, falaram que tá. Mas quando conseguiram um meio de prendê-lo, ficaram com medo da multidão, pois elas o consideravam profeta. Então nós lemos aí, pessoal, 3 capítulos. No sábado que vem, nós vamos ler mais 3 capítulos, fazendo assim e realizando assim o estudo do Novo Testamento, da Brit Hadashah. Existem outros vídeos relacionados no canal, do YouTube, e temos a página, a Beit Netzer Ephraim, até voltar à normalidade, porque o Facebook nos bloqueou. Então, mas tem o canal do YouTube, tem outros artigos, outros vídeos lá que você pode acompanhar, que é o estudo da Brit Hadashah. As cartas de Shaul, de Paulo, ele sempre enfatizou a mudança interior, pessoal. Paulo nunca foi contra a Torá, os ensinamentos da Torá, nunca foi contra. Ele era contra um sistema legalista, corrompido, que exigiam dos outros, mas eles mesmos não faziam nada. Então, Paulo era contra isso, tá? E de colocar cargas em pessoas que não podem suportar. Paulo ele era contra isso e não contra a Torá. Então temos toda a explicação. Aí você diz, mas por que você está fazendo isso? Hatikva ben Avraham. Por quê? Porque infelizmente nós temos na internet aí muitas pessoas, as aberrações da internet que eu chamo, pessoas que eram ex-cristãos, pessoas que eram ex-pastores, ex-bispo, ex-apóstolo, ex-tudo, eles eram ex-tudo. E
agora começam a dizer: a Brita Hadachá é um livro criado por Roma, é um livro da Igreja Católica, não deve. Gente, nós sabemos que a Igreja Católica colocou a mão, né, colocou enxertos, mas a Brita Hadachá, ela é uma halahá. O que significa halahá? É uma interpretação dos profetas e da Torá, tá? Como está escrito na Torá, o Eterno disse: o meu povo não entende como eu ajo. Né? E a Brit Hadashah, ele é um ensino sadio. Tá? É um ensino sadio. Não tem bicho de sete cabeças, pessoal. Agora, existe as revelações, que é do Apocalipse, que é algo muito mais elevado. Então, é diferente. Mas é um ensino sadio de Yeshua, que eu acabei de fazer e de falar para vocês como que nós devemos ser, como devemos nos comportar diante do Eterno. Isso é o mais importante, tá? Eu vou finalizar aqui, nós estamos já a 1 hora, né? 1 hora eu vou finalizar, que pena, queria falar muito mais, mas amanhã, mais ou menos entre 9, eu vou avisar antes, entre 9 e 10 horas, você que está me ouvindo, e você que vai compartilhar esse vídeo, né, para ajudar as pessoas, não é para a gente ter like não, é para a gente pouco interessa. O que importa é a gente ajudar as pessoas. Isso é uma tzedakah, isso é uma manifestação divina, ajudar as pessoas a se voltarem do erro. Então amanhã eu vou falar sobre a cegueira espiritual que atinge a humanidade. Essa cegueira espiritual está tudo baseando-se nas escrituras. Entre 9 e 10 horas da manhã eu vou entrar aqui nesse mesmo local aqui no Facebook, na mesma página aí, né? E depois nós vamos disponibilizar no YouTube, tá bom? Amanhã nós vamos fazer essa live. Então, eu vou colocar o anúncio daqui a pouco sobre essa live e compartilhe, tá certo? Você que está aí numa cidade distante ou está no outro estado, ore por nós, estamos orando por todos, que o Eterno abençoe grandiosamente a sua vida, que Ele te proteja, né? Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.